nega lindo, nega lindo. Meu sorriso é negro, nega lindo. Neste país maravilhoso onde nós estamos chegando agora, no Brasil, a maioria da população afrodescendente, ou seja, os pretinhos, são torturados e assassinados pela polícia e por um preconceito que esmaga este país. O preconceito, né, em cima de mim, para mim, ele foi muito cruel. Eu classifico como muito cruel porque ele costuma ser quando nós somos crianças, né? Já começa quando nós somos crianças, né? Na escola, enfim. E eu acabei meio que introjetando isso, assim. Aí quando eu comecei a fazer a minha faculdade, quando eu comecei a adentrar nos movimentos negros aqui da cidade, foi que eu tive o meu despertar, né? Foi que eu falei, não, basta, né? Eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou, da onde eu venho, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Eu sempre soube que eu era negro. Isso nunca ninguém precisou me explicar, porque é uma questão de você se olhar no espelho e ver que você é diferente do seu colega ao lado, do seu vizinho, que de repente tem cabelo liso, que de repente tem, a cor da pele é diferente, então você percebe essa diferença. Mas eu acho que essa constituição de você se ver negro, atuante na sociedade, é uma coisa que leva um tempo. É você se acostumar com essa diferença. Então, para mim, eu acho que ainda está acontecendo. Eu lembro que eu estava na escola, as pessoas tinham trabalhos de história e a gente perguntava, você é descendente de quem? Os meninos brancos e as meninas brancas sempre sabiam que ou eles eram de italianos ou portugueses, ou os japoneses sabiam que eram de japoneses, os coreanos sabiam que eram de coreanos. E eu sabia que eu era afrodescendente. Mas o que é ser afrodescendente? Né? É só saber o africano, mas africano de onde? E aí tem a questão do cabelo, que eu só vim ter o meu cabelo black mesmo a partir dos 19, 20 anos, porque até então raspava-se a cabeça. Desde criança minha mãe sempre levou a gente para raspar o cabelo, até tem um cabeleireiro que ainda é da Vila Fiore ali, o Banana, era muito engraçado. Tinha o dia do Banana, que era o dia de raspar a cabeça, e a gente já sabia que ia sair todo mundo peladinho. E eu os três, porque eu sou filho do meio, tenho mais 2 irmãos, então ia lá, sentava na cadeira e a gente já sabia que era dia de ficar com a cabeça pelada. Tem uma coisa que é clássica, assim, por exemplo, quando eu tinha o cabelo alisado. Eu entrei na universidade e não era muito por... Não sei também até onde isso é consciente ou não é consciente, mas eu fiz de tudo no meu cabelo. Mas acho que adolescência, assim, até quando eu entrei na universidade, o período que eu mais tive, assim, o que eu mais fiz foi alisar o cabelo. E eu me lembro de quando eu entendi que eu não precisava alisar o cabelo, que inclusive eu posso fazer o que eu quiser do meu cabelo, mas eu também posso ter o meu cabelo do jeito que ele é. Reconhecimento de negritude, putz, é uma coisa complicada, assim, porque eu venho discutindo muito isso ultimamente nos meus trabalhos e na minha vida também, mas é uma coisa que não acontece. A gente estava conversando hoje, que não acontece do dia para a noite. Você não acorda e fala, sou negro, me reconheço negro e vou atuar nessa sociedade, vou fazer diferença, não é assim? Comecei a ver nos meus irmãos aquilo que eu incorporei como identidade. Porque eu tenho um irmão já falecido, que é Carlos Alberto, o nome dele, o pessoal chamava ele de Carlos Neguinho, né? Daí eu fiquei perguntando, mas por que os caras chamam você de Carlos Neguinho? Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Mãe, por que chamam meu irmão de Neguinho? Ah, porque ele é neguinho. Falou só assim e tal, e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, puta, minha mãe não sabe responder uma pergunta que eu estou querendo saber, né? Aí fui falar pro meu pai, né? Por que... esqueça esse negócio, de neguinho não tem nada a ver. Vai procurar trabalhar, menino. Ele me disse, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. E fui perguntando para os meus outros irmãos. Né? Os meus irmãos falaram, não, porque a gente é negro. As minhas irmãs já não sabiam falar. A questão da identidade vem de berço.
né? Se você não tiver dentro da sua casa, é a sua vizinhança, é os seus amigos, é a sua comunidade que vai trazer essa identidade. A primeira disciplina oferecida sobre educação étnico-raciais, eu fui convidada pelos professores para ser bolsista e foi o meu primeiro contato com a comunidade negra daqui de Sorocaba. E foi nesse momento que eu percebi a minha negritude, que eu me reconheci como negra e que eu passei a construir e pensar, né, e planejar o meu papel político enquanto aluna de uma universidade, enquanto mulher negra. Talvez eu não tenha passado por um preconceito, uma discriminação racial escancarada, como a gente vê frequentemente, né? Porque eu tenho uma certa vantagem, né, que na verdade eu não sei se eu diria que é uma vantagem, né, mas é pela textura do cabelo e pela cor da pele. Nossa, é muito difícil isso, Carlos, porque já, né, o Munanga ele fala que a construção da identidade do que ele chama de mestiço é a identidade mais difícil de ser construída, né, porque essa pessoa não se passa por branco, ela não é branco o suficiente para fazer parte da comunidade branca, mas às vezes ela não é negra o suficiente para fazer parte da comunidade negra. É como se ficasse no meio do caminho, em cima do muro. É complicado. Foi complicado me reconhecer como negra. O menino me chamou de café na escola uma vez, e eu falei, bom, café é legal, né? Porque na época do Carrossel ainda tinha o Cirilo, que ele queria se pintar de branco. Existiam todas aquelas críticas lá veladas, né? Mas para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Minha mãe que se preocupava mais com isso. Me descobrir negra foi dolorido. Por quê? O Marco Antônio, quando ele convidou para o Grupo Trans, o nosso primeiro trabalho foi bem interessante. A gente falou sobre Guimarães Rosa, tal, não sei o quê. E de repente, um belo dia, ele me chega e fala assim, nós vamos falar sobre negro. Eu, no primeiro momento, falei, não, porque vai falar sobre negro? E eu não entendi o porquê eu não quis falar no momento. Aí eu fui ler, fui estudar, fui ler vários livros, li um livro do Carlos Carvalho dos Cavaleiros, Cena de Escravidão, e foi um livro muito importante. Quando eu li aquele livro, eu fiquei em choque, porque eu falei, não é possível, existiu isso, né? E eu não me esqueço de uma passagem, de uma cena que eu li de uma negra que ela ficou cega porque a patroa chutou o olho dela com o bico do sapato. Eu chorei muito. O reconhecimento da negritude em mim se deu pela arte e para a arte, primeiramente. Querendo ou não, na minha família nós somos uma família de mulatos. As pessoas nos chamam de mulatos. Desde criança eu fui ensinado a ser chamado de pardo. Então nunca teve um reconhecimento dentro do meu lar que nós somos negros, que minha avó é negra. Nós temos raízes sim, e não uma influência. Não é uma coisa que parece estar, uma coisa que é. A partir da arte que eu comecei a entender que a cor da minha pele tem história, porque até então eu não tinha noção. A partir dela eu passei a entender o que na Umbanda que eu já conhecia era tão bonito e plástico, e como eu poderia trazer esse orgulho também para as coisas que eu vivo. O orgulho de ser quem eu sou e saber quem eu sou.
comecei na dança, né? Comecei a dançar com 12 anos, com a professora de dança Thelma Tessila, né? Minha mestra, né? Até hoje, enfim. Devo muito a ela, né? Se estou aqui hoje, se sou o que sou hoje, devo muito a ela e ao Ramon Vieira também. E meu pai foi fazer a minha inscrição no SESI e aí eu comecei a dançar. Comecei a fazer jazz, aí emendei jazz, balé, sapateado. E aí eu comecei a pegar o gosto por aquilo, pegar o amor. Eu iniciei com o Mantovani em 2002, foi uma oficina na Grande Otelo. Era um espetáculo de expressionismo alemão, se chamava Despertar da Primavera. E era uma época muito legal da Grande Otelo, que a gente ia e fazia testes, tinha banca, você tinha que encarar uma banca. Eu lembro que a minha banca foi de 3 pessoas, foi o Mantovani, a Marilyn, que ainda trabalha na Oficina Cultural na Grande Otelo, e o Dair Celidônio, que fui aprovado, mas eu falei, eu quero fazer teatro, quero ser ator. E aí eu fui chorando lá na porta da Grande Otelo e falei pro Mantovani, eu não passei, mas eu quero fazer oficina. Ele falou, vem aí, vamos ver o que vai dar. Fui, fiz a oficina completa, ele me deu um personagem, que era um personagem com poucas falas, né? Mas eu estava ali no processo. E um dia passou um cara, que é o Tom Barros, ele estava formando um grupo na escola, na Camargo César, que era o Grupo Ábada, que é um grupo que fez história também, porque é um grupo que teve muitos atores que continuaram fazendo teatro. O Flávio Melo, diretor do Nativos, era desse grupo. E o Tom falou que ia fazer uma segunda geração desse grupo na escola, porque eles eram 2 anos mais velhos do que eu, e perguntou se passou pela sala chamando para fazer teatro. Aí eu lembro de perguntar para ele, ele era professor de física na escola. Eu falei, Tom, é fora do horário de aula? Ele falou, não, tem que ser durante a semana no horário de aula, no período de aula. Eu falei, tô dentro. Se é para estar fora da sala de aula, me leva para fazer esse negócio que com certeza vai ser bom. Qualquer coisa era melhor do que estar dentro da sala de aula. E aí eu comecei a fazer teatro na escola com o Grupo Ábada, com Tom Barros, o Flávio Melo. Isso acho que na 8ª série. Daí não parei mais. Quando o grupo terminou na escola, eles falaram, olha, tem o Mantovani, tem o Mário Pérsico, tem o Hamilton Isbrana, tem a Oficina Cultural Grande Hotel, tem a Fundec, vai para esses lugares e vai fazendo oficina. Eu entrei numa escola de teatro por causa de uma amiga minha que queria fazer aula e tinha vergonha e eu fui junto com ela. Aí no primeiro dia ela faltou, eu fui sozinho e não consegui mais sair de lá. Foi numa escola chamada ETAC, Escola de Teatro e Artes Cênicas de Sorocaba, que já não existe mais, que dela surgiram muitos atores, porque Sorocaba vinha de um movimento teatral que estava quase morto. Essa escola veio e mudou a história, realmente. Eu comecei a fazer teatro na igreja. Na comunidade que eu frequentava, a comunidade ID, todo mês tinha uma peça de teatro. Um belo dia, infelizmente, o irmão de uma menina faleceu e esse meu amigo, Davi, veio me convidar para fazer o personagem dela. Na hora eu não quis fazer. Eu falei, Davi, teatro não. Eu gosto de assistir, não de fazer, né? E ele falou, por favor, eu aceitei. Por quê? Porque o personagem não tinha fala nenhuma, era só uma passagem. Eu falei, passar? Simples, né? E foi assim que eu comecei. De uma passagem, de repente eu estava na 3ª peça na igreja, com um texto gigante. Eu vou chegando, o Márcio Brau vai somando, somariando pela ponte, oportunidade vai trincando. Eu vou buscando o verdadeiro hip hop que há ano o nego vai plantando. Eu vou nesse... Comecei dançando e a partir da dança que eu fui conhecendo as músicas, aí eu vi os grupos cantando, me identifiquei, porque retratava a realidade das comunidades de periferia, principalmente a defesa do povo negro, porque era a voz da juventude negra, né? Fui conhecer Malcolm X, Martin Luther King através do rap. E nisso eu juntei tudo, né? Pô, sou de Sorocaba, do interior, a música do rap aqui era no início, era meia dúzia de pessoas e tal. Foi aqui que eu tive contato consciente com as manifestações populares de origem afro-brasileira, fazendo parte de um grupo chamado Matinta Pereira, que na época, em 2011, brincava com uma manifestação chamada
Maracatu, de Baque Virado. Hoje esse grupo ele se transformou num grupo de pesquisa de todas as manifestações culturais, né? Então a gente brinca maracatu, a gente brinca jongo, coco, batuque de umbigada, tambor de crioula. Eu acho que eu comecei a cantar em casa, criança, de ouvir música. Minha mãe sempre gostou de música. Sou sobrinho da Zilá Gonzaga. Na verdade, a tia Zilá é minha tia-avó, é tia da minha mãe. Então minha mãe já teve essa herança da minha tia de ouvir música, de frequentar rádio. Com uns 4, 5 anos eu vi um VHS da Elis Regina cantando, fiquei maravilhado. Dali pra frente eu me interessei mais. Mas eu fui querer mesmo ser músico na hora que eu entrei no colegial e tinha os grupinhos que tocavam violão e tal, né? Foi aí que eu tive meu primeiro instrumento, o violão, né? Depois fui pra guitarra, daí começaram as bandas, fui convidado para entrar na banda de punk. Aí foi surgindo a faceta músico mesmo, né? Participei de alguns grupos, de projetos, Ponte do Samba, que é um projeto que existiu aqui em Sorocaba, que os meninos do Família Pereira desenvolviam esse projeto, onde propunham a valorização do compositor sorocabano. Foi aonde eu me descobri também como cantora. Cabinda, Cabinda, nação africana onde vovô nasceu. Cabinda, Cabinda, codinome que vovó recebeu. E aí foram aparecendo outras oportunidades de participar de peças teatrais. E vi também que eu poderia fazer isso, né? Que também é algo que me agrada e me atrai muito, né? Trabalhar com essa parte teatral, enfim. Do teatro já fiz muita coisa, trabalhei com muita gente daqui de Sorocaba, com gente de São Paulo, também estando aqui em Sorocaba. E eu acho que agora estou num momento bem legal, assim. Não gosto muito dessa palavra carreira, mas eu acho que dá uma gourmetizada no trabalho da gente. Mas eu acho que é um momento bem legal. Eu acabei de gravar um filme com um grande cineasta do cinema negro, né, o Joel Zito de Araújo, né, um filme que se chama Como Aprender a Não Gostar de Si. Fiz oficina com Deus e o Mundo, passei por todos os lugares, na Maia, Fernando Lombardo, Ângela Barros, um monte de gente. Fiz muitas oficinas em dança e teatro. E aí em 2004 eu resolvi entrar na universidade. Eu sou da primeira turma de Arte e Educação da Uniso. Hoje em dia, eu tenho vários trabalhos em paralelo, na verdade. Eu tenho um grupo chamado Caçadores de Tatu, onde a gente tem um estudo sobre o ritual e o teatro e o ritual. Como nós unimos essas duas coisas. A gente é bem fundamentalizado no Arthur. Eu venho de um trabalho também individual, que estou construindo um monólogo hoje em dia, que tem muito sobre a questão afro, sobre a minha ancestralidade, sobre a minha relação com essa existência negra na sociedade. Minha existência negra é inserida numa sociedade. Também participei do Coletivo C, onde também influenciei muito com o tipo de trabalho que vem ocorrendo já faz um bom tempo, faz 8 anos, que é Musicalmente. Para o Grupo Trança foi o seguinte, um belo dia eu estava indo para um ensaio do SESI e encontrei o Marco Antônio numa cafeteria que fica bem na frente da minha casa, assim, e ele estava com a Rosana Kali, que é minha amiga. E eu cheguei lá para cumprimentá-la e ele falou assim, você faz teatro? Eu falei, faço. Você não quer fazer teatro comigo, no nosso grupo? Eu falei, desculpa. E realmente, naquele momento não dava mesmo, eu estava para estrear um espetáculo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ir nos ensaios do Grupo Trança. E eu falei, gente, que bacana, né? Tá aí, vou começar aí. Eu tinha que escolher, porque estava fulminando a coisa. Porque fiquei com medo de marcar ensaio SESI, Grupo Trança. E chegou o momento de eu escolher. E eu escolhi o Grupo Trança. Eu me considero um rapper porque eu escrevo rap, mas eu também sou MC. MC é um mestre de cerimônia. Em 2014, eu fui convidada pela Vanessa Soares para fazer parte do grupo de teatro, que foi reformulado, né,
chamado Saramuná. E nesse grupo a gente trabalha a parte estética, né, da dança, do canto, do toque, também das manifestações culturais. Especificamente, nesse momento, trabalho com a relação do tambu, né? Então, o jongo, o batuque de umbigada e o tambor de crioula. Fui agraciado recentemente por uma vitória no programa de TV, do programa Raul Gil. Isso na verdade, alegrou muitas pessoas, me alegrou também. Gravei um CD com o selo Sony Music e tudo, aquela coisa, né? Gravei o disco depois, lancei ele 2 anos depois, agora foi em 2013. Quiçá eu hei de ouvir um dia a voz que não se cansa em me chamar, mas como tenho breve síncopes, o medo vem me amar. Ser artista negro no Brasil, resistência. É um desafio diário viver, né? Ainda mais sendo uma artista preta, né? Porque tem a questão do artista, né, da nossa cultura não ser valorizada, e tem a questão de ser preta. Quando eu comecei a fazer arte, comecei a fazer teatro, eu não tinha essa questão de negro, branco. Eu tinha essa questão da minha vontade, do meu desejo, do meu sonho de ir lá e de fazer teatro. Hoje em dia eu já consigo perceber essa importância. Eu fui ser artista, fui ser ator, porque eu queria fazer novela, queria aparecer na televisão. E aí hoje eu percebo que as minhas referências, né? As minhas referências eram brancas. Quando eu era criança, quais eram as minhas referências? Vamos lá falar do mais grosso, né? Era Xuxa e as Paquitas e Sandy Júnior. Um ambiente totalmente embranquecido, um ambiente totalmente elitizado, né? Fora do real, fora do comum, um mundo imaginário, um mundo que não existe, né? Em primeiro lugar, que a Xuxa vinha numa nave espacial, né, gente? Acho que isso já se estabelece todas as relações de fantasia, né? Era uma pessoa que chegava pra gente numa nave espacial, ia e vinha numa nave espacial. Então não é o real, eu vivia num mundo fictício. Hoje em dia está acontecendo um movimento onde a gente está se unindo, está se vendo, está se olhando, está se reconhecendo e pensando o quanto é importante. Mas a primeira pessoa que eu vi negra no teatro foi a mulher, que hoje em dia é minha companheira, que é a Dayana, num grupo que eu entrei na época que eu comecei a fazer teatro. A única pessoa. Hoje em dia eu consigo ver mais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está ser artista negro aqui é um privilégio, porque eu estou vendo essa transição acontecer de modo geral. Eu acho que problemas sempre vão ter. O preconceito é uma coisa que está no DNA das pessoas há tanto tempo, né? Mas pelo menos essa conscientização já começou, pelo menos na cidade, essa transformação já começou a acontecer, né? Então, eu acho que é daí para mais. Eu só acho ainda que tem muito o que ser explorado dos artistas em geral, que estão fazendo tanto na música, como no teatro, como na atuação nos filmes, os que escrevem, os que fazem a arte em cima da rima. Eu acho que isso ainda tem que ser mais, isso tem que ter mais visibilidade, isso tem que ser mais aproveitado por quem está articulando projetos culturais aqui, quem está possibilitando espaços para que isso aconteça, né? O que provoca o meu sorriso negro é o prazer de saber que as coisas demoram, mas elas mudam. E elas vão cada vez melhorando mais. Porque hoje em dia eu pego meu atabaque, sento numa praça e canto a plenos pulmões as minhas músicas. As músicas que a minha avó não podia cantar na rua. A partir do momento que eu consigo tocar a minha arte, eu já ganho muito, ganho demais. E por isso que eu resisto.
Por isso que eu sorrio, que eu canto, que eu danço e que eu continuo levando a minha arte e a minha resistência. É a existência, tá vivo, tá aqui. Eu acho que as coisas são difíceis mesmo, tá difícil para todo mundo, mas eu não desisti, eu acho que é ter o desafio, sabe? Essa coisa de conquistar, essas coisas difíceis eu acho que fazem a gente sorrir. Eu acho que é um presente. Eu nasci negra, isso não foi à toa. E eu fico muito feliz de ter nascido negra. Hoje em dia, eu tenho 29 anos, nós estamos em 2015, e eu posso olhar para você e falar, eu sou uma mulher negra. E falar isso sorrindo. A arte, ela tem esse poder, sabe? Você fala do seu sofrimento, da sua dor, mas depois você vê, isso é muito alegre, sabe? E a arte é a minha felicidade. Então, o meu sorriso tá aí, né? Eu acredito que esse meu sorriso vem da transpiração também, do trabalho, e vem muito mais assim da inspiração. Eu sou muito feliz por ser negra, por fazer parte dessa história tão bela, né? Meu sorriso negro é esse. É esse sorriso. Sorriso livre. Fazer as minhas músicas, ensaiar com o DJ Sobrinho, a gente estar ali conversando sobre coisas positivas. Quando a maldade não está presente, aí que está Sorriso Negro. Negra lindo.